turma é bem otimista, né? O pessoal realmente tem fé, né? Eu admiro. Imagino que o Cruzeiro tenha se arrependido ou não. Se não se arrependeu, porque não emprestou o jogador? Ficaria com ele, né? 3 anos em baixa. Existe um risco e o torcedor do Santos precisa entender o tamanho desse risco. Ele não evoluiu como jogador, eu vejo dessa maneira. Ele parou no tempo. Enfim, muita mídia e pouca bola, né? Rapaziada, o assunto Gabigol ainda tem muita coisa para rolar. Mauro César falou que muitos lacradores não têm coragem de dizer. E o Jorge Igor também deu a sua opinião. Então já confere aí, deixa o like que ajuda demais o canal e deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Mauro César, Gabigol, de volta à Vila, anunciado pelo Santos nas últimas horas. Já colocamos aqui muitos cenários e já falamos bastante da carreira do Gabigol nos últimos anos. É jovem, né, Mauro? 29 anos. E assim, acho que é por isso que o torcedor do Santos, assim como o torcedor do Cruzeiro, quando ele chegou lá no ano anterior, é por isso que tem muita gente no futebol brasileiro que deposita confiança no Gabigol, por ser muito jovem e porque ficou muito tempo como jogador mais decisivo, ou um dos mais decisivos do futebol brasileiro, né? Essa turma é bem otimista, né? O pessoal realmente tem fé, né? Eu admiro. Para ele, ótimo, ele tem um contrato muito bom com o Cruzeiro. Parece que o Santos vai pagar uma parte, o Cruzeiro a outra, meio a meio, né? Então tá ótimo, vai receber aquilo que está em contrato, que tem que ser feito. O Cruzeiro assinou um contrato com ele. Imagino que o Cruzeiro tenha se arrependido ou não. Se não se arrependeu, porque não emprestou o jogador? Ficaria com ele, né? Retorno técnico não houve. Foi reserva pela 3ª temporada seguida, 2 no Flamengo, outra agora. 5 técnicos diferentes. Vitor Pereira, pôs ele no banco. Depois ele foi reserva com Sampaoli, com Tite, com o Felipe Luiz, também chegou a essa reserva, pode ter sido titular, e não com o Diniz, mas com o Leonardo Jardim. 2 clubes, 3 temporadas, 5 treinadores, ele ficou no banco a maior parte do tempo. E só jogou parte daquela reta final, quando ele até brilhou no jogo em que o Piperno lembrou, final da Copa do Brasil, Flamengo Atlético no Maracanã, porque o Pedro rompeu ligamentos. Senão, ele não estaria jogando, o Pedro estaria jogando. E só tinha ele de centroavante, e o Felipe gosta muito dele, tinha até uma relação de amizade e tal, então insistiu e deu certo naquele jogo. E aí no outro jogo foi muito mal, teve aquela situação no vestiário, tudo, e ele se despediu do Flamengo. E não deu retorno técnico ao Cruzeiro. Então, acho que o Santos está indo muito mais numa onda de saudosismo, de um outro momento, quando ele surgiu, essa temporada que foi boa, de fato, em 18, mas nas últimas 3 temporadas ele não fez nada que aponte na direção de um grande ano. Vejamos se ele vai conseguir virar esse jogo. Acho que ele se tornou um jogador muito previsível nas suas jogadas, a forma como ele arremata, a batida na bola, a maneira de bater pênalti, tanto que perdeu agora de novo contra o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal. Ele não evoluiu como jogador, eu vejo dessa maneira. Ele parou no tempo. Ele parou fazendo as mesmas coisas. Os zagueiros já sabem como marcá-lo, os goleiros já conhecem a batida para o gol. Então, ele até ensinou, né? Tutorial já mostrou isso, inclusive, em vídeo, em rede social. Então, acho que sim, infelizmente, eu acho que ele é uma pena, porque ele é um jogador com qualidades, né? E que ele parou e ficou para trás. Ele hoje passa muito longe de ser, sei lá, um dos 10 melhores centroavantes do Brasil. Se você for legal, os 10 melhores centroavantes, ele vai pelo nome, talvez, numa lista. Mas ele não consegue ser titular, gente. A gente falou muito aqui do Caio Jorge. O Caio Jorge colocou ele no banco, assim, de uma forma inquestionável. Não houve um momento da temporada em que tenha se discutido. Mas o Gabriel não merece uma chance? Será que o Caio Jorge não está... Não, o Caio Jorge pegou, tomou a contraposição, acabou. Não houve discussão. No Flamengo ainda tinha uma maluquice, de uma ala da torcida, maluquice mesmo, os gabizetes, né? Que não aceitavam que o Pedro jogasse, ele não. E o Pedro jogando muito mais do que ele. E ficava uma discussão sem fim. Não, mas que discussão. O Pedro já jogava mais do que ele. A última boa temporada dele foi com o Pedro, 2022. Ali ele foi bem. Fez uma boa temporada, jogou bem e tal. Mas fora isso... E não foi a primeira vez que ele jogou com o centroavante ao lado. Jogou com o Ricardo Oliveira do Santos. Então, assim, quando jogou com o homem de área, não foi a primeira vez. Então... Ele ainda tem tempo, como você falou, 29 anos, ele tem tempo de se recuperar, mas acho que a primeira coisa que o Gabriel tinha que fazer é ter muita autocrítica, o que ele não tem demonstrado, infelizmente, que é perceber
onde não está bem, para tentar corrigir isso no dia a dia, no treinamento, agora com o novo treinador, novos companheiros, né? Enfim, muita mídia e pouca bola, né? Vai ter que jogar. 3 anos em baixa, 3 anos sem atingir metade daquele nível, daquele desempenho, daquela performance que você atingiu até 2022, não é mais fácil, é uma nova realidade. E o jogador precisa entender que ele está sujeito a essas mudanças de realidade. Então, a qualquer momento, cara, ele pode precisar de novo bater naquela portinha que ele meio que desprezou, que ele meio que ironizou. Pode acontecer. O mundo dá a volta. Então, acho que o Gabigol vai precisar ter esse cuidado. Para fechar o vídeo, quero dizer o seguinte, acho que o Santos vai precisar ter muito cuidado com essa questão financeira, perder o patrocínio Master, você começar a temporada perdendo o patrocínio Master não é bom negócio, né? Tava vendo o vídeo do Lucas Mussetti falando sobre as duas partes estarem insatisfeitas, né? Tanto a empresa que saiu, a casa de apostas que saiu, insatisfeita com a relação com o Santos, até com as entregas, e o Santos talvez insatisfeito também com questões legais envolvendo a empresa, enfim, mas o fato é, tem 2 fatos aí. Primeiro, esse contrato que estava na casa de 50 milhões por ano para o Santos, esse contrato estava abaixo. Convenhamos, não sei quem negociou, não sei qual era a... É aquilo que eu falo, quando você está numa negociação, 2 partes sentadas numa mesa, uma de cada lado, cada uma puxa para um lado e o lado mais forte vai levar. O Santos talvez tenha ido muito enfraquecido para essa negociação, no momento em que fez a negociação, voltando de uma segunda divisão, etc., e pegou um valor, na minha opinião, baixo. Então, o Santos precisa ter um contrato que esteja mais de acordo com o seu tamanho e com a sua exposição. O Santos tem Neymar e Gabigol, gente. O Santos vai ser um clube muito presente no noticiário esse ano. O Santos, a partir do momento que teve a chegada do Neymar, passou a ter mais jogos transmitidos em TV aberta, por exemplo. Isso já no Campeonato Paulista do ano passado. Então você precisa que o teu valor de patrocínio Master acompanhe o teu crescimento de evolução, de exposição e etc. Esse é um ponto. Então, o Santos precisa ter um patrocínio maior. E o segundo ponto, o Santos precisa ser rápido na busca desse patrocinador. Porque renovou com o Neymar, tem salário de 1 milhão do Gabigol para pagar, ainda está com o Tiquinho no elenco, ainda não vendeu o Guilherme, a folha não está barata. A folha não está barata. Então, o Santos precisa, segundo informações aí, outras empresas já estão aparecendo, fazendo propostas, negociando. Santos precisa resolver rápido esse patrocínio Master e esses valores precisam ser consideravelmente maiores do que os valores do contrato anterior. O Santos precisa entender que o investimento tem que ser feito com responsabilidade e tem que dar o retorno dentro de campo. Sobre o Gabriel, para fechar, e sobre retorno dentro de campo, é óbvio que ele é bem melhor atacante, centroavante, fazedor de gol que o Tiquinho, que até tem outra característica, que o Lautaro Dias, que o Tassiano, que chegou a jogar por ali, o Guilherme, que já jogou por ali, qualquer um. O Santos está trazendo um jogador de muito mais qualidade do que todos os que ele tem disponíveis hoje para a posição. Porém, salário alto e fase ruim, ou não é mais fase, realidade atual ruim, 3 anos em baixa. Existe um risco e o torcedor do Santos precisa entender o tamanho desse risco. Rapaziada, como bem colocado pelos comentaristas, o Gabigol vem de uma longa sequência aí no banco de reservas, inclusive com alguns técnicos como Sampaoli e Tite, por exemplo. Ele não vem jogando há pelo menos aí uns 3 anos, então é sim uma aposta ousada do Peixe para a temporada. Então, deixa a sua opinião aí nos comentários e até a próxima.